Glória a Deus. Jesus é bom. O tempo todo, Jesus é bom. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. Vamos continuar com o estudo da carta de Coríntios. Capítulo 1, versículo 10 ao 17. Capítulo 1, versículo 10 ao 17. Todos acharam? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões, diga comigo, divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pai, nós estamos aqui humildemente, Pai, ouvindo a Tua palavra, recebendo as Suas instruções, e que Teu Espírito, meu Senhor, venha habitar no nosso meio nesta noite, e que o Senhor venha, meu Pai, falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que precisamos, Senhor, para entrarmos no céu. Amém? Já vimos aqui, podes assentar? A gratidão de Paulo por essa igreja. Nós vimos aqui também que era uma igreja rica. Rica de quê? De dons. A igreja era completa, mas a igreja estava passando por sérios problemas. E aqui nós vamos ver um dos maiores problemas que pode acontecer dentro de uma igreja, que se chama divisão. É isso que Paulo está aqui pedindo, clamando, suplicando aqueles irmãos, né, que não houvesse divisão entre eles, que todos fossem unidos num só pensamento e num só parecer. Quando Paulo diz assim, sejam unidos num só pensamento, ele não está falando que todo mundo tem que ser uma marionete. Ele está falando aqui da doutrina, do foco que é Cristo. Então, nós vemos aqui uma sabedoria muito grande de Paulo, que ele não vem admoestar a igreja com vara nem com cajado, mas ele está doutrinando a igreja com os princípios da doutrina do Evangelho. Ele está trazendo aos irmãos ali o entendimento do que é o Evangelho. Né? E ele fala aqui, estejam unidos num só pensamento, ou seja, o seu pensamento, os nossos pensamentos aqui tem que ser só um. Cristo Jesus, nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso alvo, ele está aqui acordando despertando a igreja para algo que estava acontecendo. Porque naquela época, queridos,
Existia ali na igreja, tanto de Éfeso como de Coríntios, muitos filósofos, muito o quê? Filósofos. Eram homens que pregavam muito bem, que tinha uma boa oratória, né? E então, um desses quatro que foi citado aqui, que se fala de Apolo, Apolo era um deles que pregava muito bem. Nós vamos ver lá em Atos 18, quando eles chegam ali na igreja de Éfeso, que ele prega muito bem e que todos ficam admirados, porque ele pregava muito bem, entoava muito bem, mas você não vê casal, né? Aquila e a outra, trazer eles para casa para ensinar a eles mais sobre o poder do Espírito Santo. Ou seja, Apolo, apesar de pregar muito bem, de conhecer todas as escrituras, só conhecia a letra. Mas ali na igreja de Coríntios, todos começaram a admirar ele. Então, não só eles, então começou aquela turminha. Um eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de Cristo. Então, a gente vai desmembrar aqui o porquê estava vendo aquela divisão. E apoiavam Apolo era justamente esses que gostava de ouvir filosofia, que gostava de um bom sermão. Então começaram a admirar Apolo. O outro, Pedro, olhavam para Pedro e via que era um homem com um testemunho forte, um homem que era iletrado, mas que era cheio do Espírito. Então, muitos ali olhavam para Pedro e começaram a seguir, a admirar Pedro. Né? Mas tinha outro também. E talvez esse seja até pior. Que dizia assim, eu sou de Cristo. E você sabe que tem algumas turmas aqui, muitas vezes dentro da igreja, aqui que eu digo da igreja em geral, que tem esse pensamento, meu líder é Cristo. Minha cabeça é Cristo. É Cristo que eu sigo. Está tudo errado. O alvo nosso tem que ser o Evangelho. Nós temos que ser guiados não por homem, mas guiado por Cristo, através de líderes, mas não por nenhum predileto. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para seguir homens. E Pedro e Paulo é o primeiro a dizer sobre ele mesmo. Não fui eu, vocês que estão me seguindo. Não fui eu que dei a vida por vocês. Não é por mim que vocês foram batizados. Não é em meu nome. Aí ele fala, graças a Deus. Você já viu o pastor dar graças a Deus por não ter batizado? É porque Paulo não era um pastor, ele era um apóstolo. Ele não pastoreava ninguém, ele não cuidava de ninguém. Ele simplesmente abria a igreja e implantava pastores. Então, ele sabiamente, ele fala com este problema que estava acontecendo em Coríntios. Então, quando ele diz assim, eu fui informado por alguns da casa de Cloide que há divisões. Eu quero falar algo a esse respeito. Porque quando nós temos o mesmo pensamento e somos unidos, todos os problemas que acontecem na igreja também é problema nosso. E muitas vezes alguns estão vendo o problema acontecer na igreja e dizem, não é da minha conta, não. É da sua conta, sim. Porque você faz parte de um corpo. Ah, pastora, não vou falar nada com a senhora, não, porque isso é fofoca. Não é fofoca, não. Quando você observar alguma coisa saindo do trilho correto, que é a doutrina real, você tem por dever chamar o líder da igreja para comunicar o que está acontecendo. Eu costumo dizer, vocês são os meus olhos. Eu não tenho bola de cristal para saber o que está acontecendo no corpo. Mas você
cada membro tem responsabilidade de manter o corpo e sadio. Quem está me entendendo? Você não pode dizer isso aqui não é da minha conta, é da sua conta. Porque quando um sofre, toda a igreja sofre. Então não pense que o mau comportamento de um irmão, eu não estou me ouvindo direito, direito isso aí. Um mau comportamento de alguém dentro da igreja não prejudica você, porque prejudica. E é isso que Paulo está falando aqui. Eu fui avisado pelos da casa de Cloé que há divisão entre vocês. Então, esse pessoal da casa de Cloé, eles tinham entendimento. Eles não podiam deixar aquela situação perdurar. Eles tinham uma responsabilidade. Diga para quem está do seu lado, você tem uma responsabilidade. Se tiver acontecendo alguma coisa que prejudique o bom andamento do corpo de Cristo, você tem a responsabilidade de comunicar ao pastor, à pastora. E isso não é fofoca, é você se posicionar em Deus. Alguém me ouve? Aleluia! Glória a Deus. E eles pedem algo muito poderoso. Não haja divisão entre vocês. Antes sejam unidos. Por quê? Paulo tinha tanta preocupação. Você vai ver ele também na carta de Efésios falando sobre a unidade. E toda a carta de Coríntios falando sobre unidade. Porque a unidade é o caminho de uma igreja sadia e próspera. Vamos dizer, a unidade é o caminho, é a fórmula para uma igreja crescer sadia e próspera. Então, lá em Salmo 133 diz, como bom e suave é que os irmãos vivam em união. Como é, pastora, que eu vou aprender a conviver em unidade? É você entender que ser cristão é sempre buscar o que depender de você, a unidade perdurar. E entender que você tem responsabilidade de compartilhar o amor de Deus com o próximo. Um dos maiores sinais de alguém que está em Deus é ele compreender. É ele compreender isso. Que o evangelho é união. Que o evangelho é unidade. Então, se eu estou em Deus, se eu estou em Cristo, eu vou ter prazer em me reunir com os irmãos. Eu vou ter prazer de ser um com meu irmão. E olha, isso é tão forte, tão poderoso, que o diabo trabalha para isso não acontecer. É por isso que tem uma turma agora dos desigrejados. Porque o diabo sabe que enquanto você estiver aqui reunido em amor com seu irmão, você está na porta da vitória. Você vai crescer cada vez mais. Quando entendemos a importância de estarmos em união, o nosso comportamento muda. Buscar a unidade, querido, requer esforço, mas traz grandes resultados para nós. Por que esforço? Porque vai ter pessoas, aqui eu não vou dizer, tem pessoas que é difícil de se conviver. Mas eu costumo dizer que essas pessoas difíceis são simplesmente lixa para mim e para você se aprumar mais em Deus. Alguém me escuta? Mas eu gosto de dizer algo. Esse que hoje pode te dar problema, não desista, não se afaste, porque lá na frente vai ser canal de Deus para a tua vida. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Muitos de nós já olhou para alguém e disse assim, não gostei desse irmão. Não gostei dessa irmã, sim ou não? Simplesmente você olha para a pessoa e sente antipatia. Do nada. É espiritual. Sabe por quê? Porque tudo na sua vida passa a ser espiritual. E o diabo sabe que essa pessoa
pessoa lá na frente vai ser canal de bênção para você. Então, está fazendo tudo para você se afastar. Mas receba aí esse conselho. Sente antipatia, compre essa pessoa com amizade e com amor. Quebre. Está sentindo antipatia como presente? Dê. Porque minha irmã te ama em Cristo Jesus. Esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Quem me escuta, dá glória a Deus. Segunda posição, porque a unidade é importante. Porque você, na unidade, você cresce junto. Olhe para mim. Ninguém pode crescer sozinho. Olhe para cá. Uma criança, quando nasceu, você pode ir lá tirar o dedinho dela, dizer, não, o dedinho não, fica aqui. Esse dedinho vai crescer? Esse dedinho só vai crescer se estiver no corpo da criança. Alguém me entende? É por isso que nós somos considerados membros. Bota aí, querido, Efésios 4, 15 e 16. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Continue. Dele, todo o corpo que é ajustado e... Está aqui, igreja, vamos junto, ajustado e... Bom, está ajustado, está dizendo, se eu tenho alguma coisa, Adriana, com você, vem cá. Vamos acertar. Vamos ajustar o que não está ajustado. Me perdoe, o que é que está acontecendo? Senta aqui, vamos conversar. Está ajustando o que estava desajustado. E o quê? E unido. Não, eu perdoo, mas você lá cá. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo unido. Não, com aquela irmã não quero conversa. Você quer ser sarado? Você quer crescer? Você quer avançar? Aleluia! Tem que ser ajustado. Tem que estar unido no corpo. Pelo auxílio de quê? De todas as juntas. Por que auxílio das juntas? Eu acho que eu amo. Porque é a junta que faz o corpo se movimentar. Ou seja, você sozinho não é nada. Não é ninguém. Não, pastor, eu estou em Cristo, eu estou em Deus, está tudo bem comigo. Tá, não. Porque se você está fora do corpo, você não cresce. E você não tem vida. Volto a dizer, tirou o dedinho, botou lá, aquele dedinho vai perdurar, vai morrer. Vai apodrecendo, até morrer. Vai um recado aí para você que acha que não precisa estar na igreja. Já começou a morrer. Porque um dos sinais que nós estamos vivos e que estamos em Cristo é a capacidade que nós temos de quê? De nos relacionarmos com o próximo. E Jesus é tão perfeito, tão maravilhoso. É por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja unida, ela nunca fica passiva. Ela sempre é ativa. Ela sempre está avançando. Ela sempre está atacando. Ela sempre está crescendo. Membro nenhum pode crescer fora do corpo. Nunca esqueça isso. Membro nenhum pode crescer desligado com o corpo. Então vamos falar dele. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Peraí, deixa aí. Cresce e edifica a si mesmo. Cresce e edifica a si mesmo. Pronto. Está dizendo de um crescimento. Ou seja, quem já entendeu o que é viver unido e em unidade,
Nunca vai estacionar. Sempre vai estar crescendo. E quando eu digo crescendo, é crescendo espiritualmente, é crescendo financeiramente, todas as áreas. Emocionalmente. Porque já viu alguém doente emocionalmente? Não gosta de se relacionar. Aí começa a haver problema em igreja, em tudo e em todos. O grande problema não é na igreja, não é nas pessoas, é nele mesmo. Aí você já viu alguém dizer lá, não, eu saí daquela igreja porque aquele povo é muito problema, é muito problemático. Não entende que o problema está dentro da pessoa. Porque quando eu estou bem emocionalmente, ninguém faz com que eu pare. Ninguém impede o meu crescimento. Alguém me entende aqui? Ah, mas eu vou. Já tem uma pessoa aqui que uma vez me disse, pastor, aqui na Cidade Baixa, eu já conheço todas as igrejas, que eu já passei por todas. E acha que isso, e acha que isso é bênção. Já conheço todas. Ou seja, não aguenta ficar em nenhuma. Aí o que é que acontece com isso? Não cresce. Fica um crente raquítico. Mas eu conheço Gênesis e Apocalipse, eu conheço a Bíblia tudo, e daí? Mas espiritualmente é raquítico, é bebê. Porque você só cresce plantado. Você só floresce plantado. Você só frutifica plantado. Pergunta para quem está do teu lado, você quer crescer? Não, cresce e edifica-se. Eu cresço e edifico. Então, uma pessoa que já entendeu o que é viver em unidade, ele não vai viver um dia caindo e levantando. Ele não vai ser crente oscilante, um dia está bem, outro dia não está. Porque ele edifica-se. Alguém está me entendendo? Então, na proporção que eu me esmero para viver em unidade, eu vou ficar um crente mais forte. Vento nenhum vai me derrubar. Estrutura nenhuma vai me tirar do meu lugar. Por quê? Porque eu entendi o caminho de eu crescer, que é me unindo com vocês. Diga aí para quem está do teu lado. Conte comigo. Estaremos sempre juntos. Até a volta de... Por que é que Jesus instituiu a ceia, irmão? Foi para que esse entendimento chegasse. Porque ceia lá não é como a gente faz hoje aqui, não, que só é uma simbologia. Não, lá eles traziam as alimentações de casa e todos se reuniam para comerem juntos. Porque só come junto quem tem intimidade, quem tem comunhão. O projeto de Cristo para a igreja é sempre unidade, é comunhão. Cresce, edifica a si mesmo em amor. Ou seja, você não vai gerar o fruto sozinho em casa. Você só vai gerar o fruto, que é começando pelo amor, quando você entende isso e se une com seu irmão. É em amor. Diga para quem está do seu lado, é em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Não, eu me reúno, tudo bem, eu vou para a igreja, eu sento no último banco. Desculpa aí quem está no último banco, não estou falando com você. Mas acabou o culto, eu vou me embora. A proposta é na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu não posso simplesmente pegar uma mão aqui e dizer assim, agora você não vai fazer mais nada. Vou embarcar você em algum lugar e vou. Não vou mais te movimentar. A tendência dela também é o quê? Morrer. Ou seja, eu venho, me reúno,
mas sou prótese. Eu não tenho atividade. Eu só estou ocupando um espaço. Aí Jesus chega para alguém ali, para aquela figueira que não estava produzindo, porque ocupa espaço inutilmente. Arranca. Você está aqui para executar uma função. Pastora, mas eu não sei qual é a minha função. Se você ainda não sabe qual é a sua função, é porque você está deslocado do corpo. E às vezes, quer a função que não é a sua. Alguém me ouve? Já pensou se a boca quisesse o nariz quisesse ficar na boca? A nossa vitória está em realmente exercer a função pelo qual nós fomos chamados. E olha aí, Paulo vai dizer que tem órgãos, tem membros que nem aparecem, mas que é vital. Você sabe quantos membros nem aparecem? Mas se entupir, se não tiver o funcionamento normal, morre. Leva à morte, sim ou não? E são os que menos aparecem, que são os que são mais vitais. A igreja está aqui. Então, pare com esse negócio. A pastora não me enxerga, a pastora não me dá oportunidade. Quem abre a boca, quem diz que está deslocado na igreja, porque a pastora não dá oportunidade, está mais deslocado do que nunca. É prótese total. Porque o corpo bem ajustado, ele vai saber com facilidade qual é a função dele. Amém? As irmãs que vêm de lanche ali, vai perguntar se ela tem dúvida. Ela não tem dúvida nenhuma, porque gera prazer. Só está vendendo lanche, mas gera um prazer, um gozo. Sim ou não? Aqueles que são obreiros, que ficam ali na porta, só muitas vezes ficam ali na porta, mas gera para ter prazer de receber e sorrir, dizer, Deus está contigo. Deus, e se você ficar conectado ali na porta, porque o verdadeiro obreiro não é porque está ali na porta que ele não está, não. Ele tem que ficar conectado com os céus. Porque pode chegar alguém ali e ele já ser o instrumento para falar com aquela pessoa. Agora ele tem que estar na posição correta. Se ficar ali também distraído, perde o link. Amém? Então comece a entender que você vai estar ali na porta e o Espírito Santo começar a te usar, dizer, dá um abraço, dá uma palavra, está precisando ouvir. E você vai ser o instrumento que vai ser canal de bênção. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu não estava dentro do palácio. Estava onde? Na porta do palácio. Mas o posicionamento dele, de ter prazer em estar ali, olhando, observando, a oportunidade chegou. Diga para quem está do teu lado, a tua oportunidade vai chegar, se é que não chegou. Aí o que é que ele viu? Ele viu uma trama contra o rei. 2 eunucos conversando e arquitetando para matar o rei. E aí, por causa de quem estava na porta, o rei não foi morto. E o mais engraçado não é isso. Quando ele manda avisar a rainha Esté, o que é que acontece com ele? Nada. Sabe por quê? Mas os céus registrou tudo o que ele fez. Então, o céu registra quando você vem para cá como obreiro, com o maior prazer, meia hora antes, e prepara tudo, e fica ali no seu posto, esperando o posicionamento. O céu vê quando você que é do louvor, vem com prazer, já ensaia em casa, vem conectado com o céu, pedindo, Espírito Santo me usa. O céu vê. Mas, pastora, a minha vida está cerrada, é problema para tudo quanto é lado. Mas o céu está registrado tudo. Se prepare e aguarde, porque a recompensa vai chegar. Porque Hebreus 11 fala com
céu, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é galardoador. Diga comigo, tem recompensa. O céu não fica devendo nada a ninguém. Agora tem um detalhe. Muitos podem fazer vou fazer para me aparecer. Eu louvo, eu canto, só estou bem quando estou ali em cima e achando que está agradando a Deus. Deus sonda os corações. Então ele vê a intenção do coração. Mas quando você faz por amor, a gente leu aqui, quando você faz por amor, aleluia. Ai, irmãos. Eita, aí Mardoqueu fez, não aconteceu nada, mas o dia da vitória dele chegou. Diga, a minha também vai chegar. No dia que chegou o dia de Deus virar a chave de Mardoqueu. E olhe para cá. E parecia que é o fim, não sei com quem Deus está falando aqui. Na vida de Mardoqueu parecia que era o fim. Por quê? Porque existia um decreto. E no decreto, qual era o decreto? Vai morrer todo mundo que é hebreu. Só que Mardoqueu não sabia que aquele decreto seria a chave para o milagre acontecer. Eu quero dizer para alguém que está aqui, isso que está acontecendo na sua vida é a chave que vai mudar toda a tua história. Foi o que aconteceu? Diga comigo, o rei perdeu o sono. Eita glória! O rei vai perder o sono por causa de você. E quando o rei perdeu o sono, ele perguntou: daí o livro das crônicas para eu ler, estou sem sono, vou ler. E quando ele lê, o Espírito Santo leva diretamente, enxergue isso aí. Aí o que é que ele leu? O dia que Mardoqueu foi o canal para livrar ele da morte. O que foi que fizeram com ele? O que é que deram a ele? Nada. Aí olha para cá, olha para cá. Quando ele toma uma decisão, quem é que chega? O inimigo de Mardoqueu. Seu inimigo vai ser o instrumento do nível seu ser elevado. Ah. Quando nós estamos vivendo verdadeiramente o propósito. Hoje eu conversei sobre isso. Um líder que está verdadeiramente vivendo o propósito, ele não tem medo dos Judas. Porque os Judas serão simplesmente o instrumento para empurrar para o propósito, para o cumprimento do propósito. Então Jesus andou ali tranquilo, sabendo quem era Judas. Exatamente a hora que o diabo entrou em Judas. Mas ele não se preocupou. Quem está em Cristo não tem que se preocupar com o inimigo, irmãos. Você só tem que se preocupar de estar em Cristo. Diga para quem está do teu lado, fica tranquilo, que isso aqui tem recado para alguém. Porque eu fiquei sabendo, eu estava meditando sobre isso, fiquei sabendo que um líder que já foi daqui, dividiu uma igreja. E que o pastor está arrasado no chão. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Muitas vezes um líder tem que estar sempre conectado com os céus. E se a gente perder o foco que é Cristo, a gente se embaraça. É por isso, olhe para cá, eu não tenho preocupação aqui de trazer estrelas. Nunca convidei líder nenhum, está todo mundo aqui, para vir congregar aqui para eu pagar nada. Quer vir, venha. Se o alvo é Cristo, venha. Porque eu entendi que a igreja do Senhor não é canal de trabalho para ninguém. Pastora,
A senhora tem propósito de trazer pastores aqui diariamente para ficar aqui e ser remunerado? Tem. Eu quero fazer pastores aqui, eu conhecer quem. Eu quero filhos. Porque filhos pode trair, pode, mas é mais difícil. Então eu já profetizo que tem muitos pastores e pastoras aí sentados, que o seu tempo vai chegar. Amém? Dele todo o corpo ajustado. Vai crescer. Diga, eu vou crescer e vou prosperar. Em um corpo, todos os membros crescem juntos. Diga comigo, crescem juntos. Você não vai ver um corpo, um braço crescer menos do que o outro, só se for alejo, né? Mas o natural, o normal, é todos os membros crescerem juntos. Sabe por quê? Muitas vezes, eu vou falar isso, vai chocar alguns aqui. Muitas vezes você olha para um membro e vê crescendo e você estacionado, é porque você está fora do corpo. Ah, pastora, mas eu estou sempre na igreja, eu estou fazendo tudo, mas aqui dentro você está fora. E quem são dos corações é Deus. Mas está escrito que todos os membros crescem juntos. Então, o propósito dessa igreja aqui, o propósito que Deus tem para essa igreja aqui, que vários profetas têm entregado, uma igreja que somos novos, mas olha o que Deus já tem feito. E isso aqui é só o começo do que Deus tem na sua vida. Quando eu digo igreja, não é espaço físico, porque não adianta eu ir lá, pegar dinheiro emprestado e fazer aqui, se a sua vida estacionar. O propósito é todo mundo crescer junto, mas se tiver o quê? Na mesma visão, no mesmo pensamento, no mesmo entendimento. Então não pode haver, mas eu gosto mais do pastor fulano de tal. Mas eu gosto mais da pastora fulana de tal. Não! A partir do momento que você estiver fazendo isso, você está trazendo divisão para o corpo. É culto de doutrina. Olha para cá. Nada contra. Tem pastor, tem pregadores que a gente se alinha mais com o modo de pregar. Mas isso não quer dizer que você vai seguir a ele. Alguém me escuta? E Paulo deixa bem claro aqui, porque todos os líderes que se respeitam e que conhecem verdadeiramente a Cristo têm que fazer isso. Vocês têm que olhar para Cristo. Vocês têm que seguir a Cristo. Nada de idolatrar homens. Aleluia. É por isso que quando um líder cai, muitos caem. Sabe por quê? Porque muitos gostam de ser idolatrados. Eu não gosto não, irmão. O meu papel é lhe ensinar a adorar a Cristo. Tudo é Ele. Se não for Ele, eu não tenho nada, eu não posso nada. E ai de quem pensa que é alguma coisa. Quantos a gente viu que começou até bem? Igreja bombando, cheia, ministério abençoado. Mas deixou, aleluia, a soberba e a vaidade entrar. Como é que está hoje? Então a igreja tem que ser vacinada. Olha para Cristo. Quem pagou o preço pela sua vida foi Cristo. Quem morreu na cruz por você foi Cristo, não fui eu. Aleluia. Eu orar por vocês é minha obrigação. Porque eu aceitei o chamado de Cristo. Eu tenho que orar pela sua vida. Eu tenho que lhe instruir. Mas a minha instrução tem que ser: olhe para Cristo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Foi Cristo dividido. O corpo de Cristo foi dividido. É por isso que ele é a cabeça. Ele é o quê? Ele é a cabeça, irmãos. Então, qualquer pessoa que se aproximar de você, que o alvo não seja Cristo, caia fora.
líderes que vêm para a igreja e depois dividem a igreja. A culpa são dos membros que seguem. Agora olha, vai ver a vida. Olha como está a vida. Está entendendo da glória a Deus? Meu crescimento, a minha vitória e a tua vitória está condicionado em eu crescer junto. E quando eu entendo isso, eu vou ser instrumento de Deus para você crescer. Olha para quem está do teu lado. Conte comigo para você crescer. Agora, tem gente que não compreende. Diz que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e muitas vezes é instrumento para o irmão para fraquejar e tropeçar. Mas quando eu estou em Cristo, eu entendo que eu sou instrumento para meu irmão crescer cada vez mais em Cristo Jesus. Mas, pastora, não sou eu, tem muitos escândalos aí, deixa os escândalos, mas que você não seja instrumento de escândalo. Alguém quer falar mal de crente, de líder? Junto comigo, não, minha filha, não fale não, porque eu não aceito. E traga na palavra e mostra na palavra o que é que a palavra diz. Importa agradar a Deus, porque é o que a Bíblia manda. Admoeste a seu irmão em amor. Porque às vezes tudo que esse irmão precisa é de alguém posicionado em Deus para ele ser transformado. Alguém está me entendendo? É culto de doutrina, irmãos. Então você quer viver ou quer morrer? Diga comigo, eu quero viver. Então, da mesma forma, todos precisamos estar unidos a Jesus, que é a cabeça. Então, eu não posso dizer que estou em Jesus unido se eu não estou unido com meu irmão. Sim ou não? Eu só posso estar unido com Jesus se eu estiver sendo membro do corpo e unidos em um só pensamento. Então, quando você vê seu irmão com um pensamento errado, seja você instrumento de Deus para que o seu irmão acorde e venha para o lugar da vitória. Sabe por que essa igreja aqui está lotada? A culpa é sua, não é minha. Meu papel estou fazendo. Mas durante esse ano, estamos em maio de 2026, quantas pessoas você já convidou para vir para a igreja? Quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Mas, dona, mas eu falo. E vive. Será que verdadeiramente, porque tem gente que está te observando para ver se realmente quer esse Deus? Aí os escândalos estão muito estão. Mas o que, é que a igreja está fazendo para calar a voz desse escândalo? Estamos acomodados, sentadinhos no nosso banco. Está tudo bem, tá não? Você sabia que tem pessoas, e isso eu tive esse entendimento muito tempo na minha vida, que tem pessoas que Deus não vai usar ninguém esperando você abrir a boca, é você que tem que ganhar para Jesus. Tem pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, pessoas que vão ao seu encontro. É Deus dizendo, fala do meu amor para essa pessoa. E o que é que você tem feito? Tem crente 007 aqui? Não tem, não. Aqui todo mundo é crentão. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, vamos crescer juntos. Quando entendemos isso, ninguém fica parado. Amém? 1 Coríntios 12, bote aí, diz assim. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo fortes, muitos formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Eu só estou em Cristo quando eu estou um com meu irmão. Sim ou não? Terceiro ponto.
juntos nós iremos partilhar de experiências. A experiência do seu irmão vai ser o instrumento que vai te fortalecer. Se você estiver fora do corpo, como é que você vai ter experiências para contar? Se eu for dar oportunidade aqui, todo mundo aqui tem uma experiência com Deus. Se você não teve ainda, vai ter. Se prepara. Porque quando você se posiciona em Deus, Deus vai te levar a um nível de intimidade e a experiência vai acontecer. Se prepare. Deus quer te levar a um nível de experiência profunda com Ele. Tudo que Deus vai fazer na sua vida vai ser testemunho para o seu irmão. Agora, para ainda. Tem alguma coisa errada se você olha para a sua vida e dizer assim, nada ainda aconteceu comigo. Vou te dizer algo. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando nós somos nova criatura, não tem como você não ter experiências com Deus. Alguém me escuta? Pastor, até agora a experiência que eu estou tendo é de deserto. É de luta. Fica tranquilo, depois vai passar e vem a bonança. Depois vai passar e vem Canaã. A medida do seu deserto vai ser o tamanho da terra prometida que você vai herdar. Você quer viver o sobrenatural ou o natural? Para viver o sobrenatural, tem que passar pelo vale. Amém? E quando eu partilho de experiência, eu vou sofrer junto com o membro que sofre. Porque a Bíblia diz que quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Agora, quando o membro é honrado, aleluia, todos se alegram. Sim ou não, irmãos? A alegria do nosso irmão é a nossa alegria. Se verdadeiramente nós estamos unidos em Cristo. Mas quer ver alguém que está ainda desconectado com o corpo? Você chama contra uma vitória ou semblante? Que ele, não eu. Está desconectado com o corpo. Não está em amor. Porque o primeiro sentimento de quem está conectado, de quem está crescendo, de quem está ajustado, é eu me alegrar com a vitória do meu irmão. Tem uma vitória aqui que ainda não foi contada, testemunho, eu estou agoniada. Eu ainda quero ser assim, igual essa pessoa, na tela. Não tá, ninguém sabe, eu digo, oh, Deus, eu ainda vou ser assim. Porque eu sou muito. Porque quando estamos unidos no corpo, a gente se alegra com quem se alegra e sofre com quem sofre. A igreja toda sofre quando um membro está sofrendo. Isso é unidade. A Bíblia diz, quinto, e eu termino, que é melhor estar junto do que sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho. Amém? Então, não é fácil, irmão, porque cada um aqui tem um jeito de ser, veio de uma criação, veio de pensamentos diferentes, mas em Cristo, o nosso pensamento tudo é unificado. Qual é o nosso alvo? Diga, é Cristo. É os céus. Então, em amor, você vai entender, o irmão pode até errar com você, mas você vai orar e vai atrair ele para você, para ele entender que o seu papel aqui é se alinhar com ele para juntos irmos para o céu. Amém? Quando nós estamos alinhados em Cristo, nós temos prazer de ser instrumento de Deus para que o nosso irmão cresça. Fica de pé. Olhe para cá. Eu amo essas atividades de fazer dentro da igreja, porque isso traz unidade. Traz dor de cabeça, mas no fim é unidade. Alguém me escuta? Os homens têm que estar mais unidos, fazer eventos, conversar, tem que estar mais unidos, porque isso traz unidade.
As mulheres aqui, a união de mulheres está de parabéns. Tudo que faz aqui na igreja estão unidas, é uma bênção. Vocês são uma bênção em nome de Jesus. E você, mulher que está fora, está na hora de entrar. Agora tem gente que está se enganando a si própria porque não conhece as escrituras. Pastora, está tudo. Eu não tenho tempo. A partir do momento que você quiser integrar o corpo de Cristo, Deus vai, e aqui é profético, Deus vai lhe proporcionar ganhar mais e trabalhar menos para você ter tempo para o corpo. Quem recebe isso aí, dá um glória a Deus. Porque isso é prosperidade. Nós temos aprendido aqui que o rico só é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem tempo para nada, só é trabalhar, trabalhar. Mas o próspero, ele tem dinheiro e tem tempo para servir a família e para adorar ao Pai. E ainda ajudar o próximo. Isso é próspero. Aprenda que você foi chamado para ser próspero. Quando você tomar uma decisão de querer servir ao reino, aí o céu vai conspirar para que você tenha mais tempo. Aí a Bíblia vai dizer, e tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam. Aí tem gente que está no trabalho que não tem tempo para nada e diz, pastora, eu estou vindo para a igreja porque eu não tenho tempo. E está achando que está bombando. Está achando que o futuro vai ser glorioso. Inocente. Falta conhecer as escrituras. Porque a Bíblia diz bem claro, buscar em primeiro lugar o quê? O rei. Se alguma coisa está te tirando do alvo para buscar o reino, não é de Deus. Se revolte, diga, Senhor, eu quero ter mais tempo para o Senhor. Agora, quando Deus fizer, não vá para frente da televisão, não, para assistir Netflix. Porque Deus te cobra. Alguém está aqui? Quer viver o extraordinário de Deus? Diga, agora eu entendi. Eu quero fazer parte do corpo. Você aprendeu que fazer parte do corpo não é vir para a igreja. Fazer parte do corpo é se posicionar para exercer aquilo que Deus te chamou. Independente do que seja. Amém ou não amém? Feche os seus olhos, que eu vou orar por você. Então, aprenda que o seu alvo aqui não é pastora Néia, pastor fulano, pastora ciclana, pastor... Seu alvo é Cristo. E quando o seu alvo é Cristo, você só segue a Cristo, você vai estar no lugar que Cristo dizer, eu tenho algo com você aqui neste lugar, eu tenho algo com você neste lugar, e você aprende a não seguir homem. Aleluia. A gente vê igrejas aí, mais uma vez, sendo dividida, pessoas seguindo homem. Então, você não conhece as escrituras. Nenhuma igreja subsiste, querido, com divisão. Eu congreguei 20 anos. Olhe para cá. Quantas profetadas eu recebi. Quantas. Já acabou. Até quando você vai ficar aqui? Quantos já foram ungidos, pastor, e você está aqui? Porque não chegou meu tempo ainda. E eu não deixava os lixos do diabo entrar no meu coração. Minha própria família se revoltar. Até quando você vai ficar aqui? E quer que eu lhe diga uma coisa? Muitas vezes. Só que eu olho com outro prisma. Muitas vezes até o líder me feria. E fazia mesmo. Mas eu olhava porque a Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Eu olhava e dizia, eu estou sendo provado. Alguém me escuta? Está acontecendo isso, é porque eu estou sendo provada. Ah, tem coisa grande chegando. Chegou ou não chegou? No tempo certo de Deus. O que tem para você, aleluia. Deus tira até o líder que tiver, mas ele cumpre o propósito na tua vida, porque ele é. Feche os olhos. Pai, muito obrigada. A palavra hoje, Senhor, foi sobre divisão.
Senhor, que nós possamos estar vacinados, Senhor, contra, meu Pai, este veneno que muitas vezes, meu Pai, acontece na igreja. Meu Deus, sou homem, Senhor da glória, porque prega muito, porque tem muita, aleluia, conhecimento acha, Senhor, que está no Senhor. E muitos incautos, meu Senhor da glória, acompanhando lobos ferozes, meu Senhor amado, mas que o teu Espírito traga sobre nós um entendimento. Eis aí, Senhor, a tua igreja, que nós possamos a cada dia crescer no Senhor, papai. Que o Senhor venha dar discernimento, dar direcionamento, meu Pai, para que nós possamos estar firmes, Pai, no propósito que é Cristo. Porque está escrito e nós cremos que nós não vamos estacionar, nós vamos crescer, assim como um prédio, Senhor, cresce bem ajustado, Pai. Nós iremos avançar, nós iremos prosperar em todas as áreas, porque estamos aprendendo a palavra e nós declaramos um novo tempo, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de avançar, Senhor, porque o Senhor tem nos dito, Pai, que é esse ano o tempo de vivermos coisas novas da parte do Senhor. Mas ninguém pode experimentar o novo de Deus com odre ainda velho. Não aceite mais. É um tempo novo na sua história. Amém? E diante dessa palavra, tem alguém aqui, pastora? Eu preciso refazer a minha aliança, porque eu errei, eu tropecei, mas agora eu quero me ajustar. Tem alguém aqui? Levante a sua mão rapidinho que eu quero orar por você. Para você voltar ao lugar de origem que você nunca deveria ter saído, que é o corpo de Cristo. Tem alguém aqui? Não tem ninguém? Amém?